para não perdermos tempo, por gentileza, pastor Gilmar, eu vou te dar o maior tempo possível, porque eu tenho certeza que Deus usará o senhor aí com muita graça para falar aos nossos corações. Fique à vontade. Meus irmãos, a paz do Senhor, gostaria de ler juntamente com todos vocês no livro do profeta Ezequiel, livro do profeta Ezequiel, bem no início do livro, capítulo 2, e leremos a partir do versículo 1. Se tiver alguém aí perto de você sem Bíblia, se aproxime desta pessoa e vamos ler juntos. Prazer retornar ao Jardim Mariano. Pode deixar isso aqui mesmo. Rever o pastor Enoque, sua família. Que bom estar aqui com vocês. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade. Os demais irmãos, meu amigo Maxson e cada um dos irmãos que congregam aqui, também o líder de casais lá da nossa sede, o pastor Divino, sua esposa, o filho. Que bom estarmos juntos de novo, né? Glória a Deus. Encontraram? Então vamos ler. Ezequiel capítulo 2, a partir do 1. Diz assim: Ele me disse, filho do homem, fique em pé, pois eu vou falar com você. Enquanto ele falava, o Espírito entrou em mim e me pôs em pé, e ouvi aquele que me falava. E ele disse, filho do homem, vou enviá-lo aos israelitas, nação rebelde, que se voltou contra mim. Até hoje eles e os seus antepassados têm se voltado contra mim. O povo a quem vou enviá-lo é obstinado e rebelde. Diga-lhe, assim diz o soberano, o Senhor, e quer aquela nação rebelde ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio dela. Você pode dizer amém por esta palavra? Amém. Tome o seu assento, fique à vontade. Queremos aproveitar os próximos minutos para compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. E nesta oportunidade gostaríamos de falar sobre Jesus Cristo, o agente de Deus para a reconciliação do homem. E quando eu estava lendo mais uma vez aqui as palavras do profeta Ezequiel, até porque nós estamos na leitura anual da Bíblia, finalizando Ezequiel para começar Daniel. Como está sendo bom reler as Escrituras. Como está sendo maravilhoso observar alguns detalhes que às vezes a gente lê, passa desapercebido, mas são detalhes importantíssimos. São detalhes que Deus usa para falar conosco. E nesta leitura que estamos fazendo, Deus falou coisas lindas aos nossos corações. E algumas delas está aqui, baseado nesse texto que nós acabamos de ler. Ezequiel recebeu esta missão, a missão de compartilhar a palavra de Deus. É uma mensagem difícil de ser pregada.
diferentemente de muitos de nós aqui nesta noite. Porque enquanto estamos aqui querendo ouvir a mensagem, naquela época, Ezequiel tinha que levar a palavra para alguém que não queria ouvir. Esse talvez seja o nosso grande desafio. Pregar para quem não quer ouvir. Pregar para quem não está aqui. Pregar para quem não veio e não faz questão de vir. E nós temos que olhar para essas pessoas, assim como Ezequiel olhou para a nação de Israel naquele período, e encarar o desafio de levar a mensagem do Evangelho. E a mensagem de Deus através de Ezequiel foi: fica de pé, porque eu quero falar com você. E Deus começa a falar, e de repente veio o Espírito Santo, encheu Ezequiel, e o Espírito Santo o colocou de pé. Porque o estar de pé não é só ficar em pé fisicamente. O estar de pé tem que ser no nível que o Espírito Santo de Deus quer. Não é só eu dizer que quero. Porque muitas vezes quando eu digo que eu quero do meu jeito, da minha forma, com base no que eu acho, no que eu penso. E quem nos faz estar de acordo com o querer de Deus é o Espírito Santo. E o Espírito Santo entra em Ezequiel e o coloca de pé. Agora, cheio do Espírito Santo, em pé na presença de Deus, ele tem condições de ouvir o que Deus tinha para falar com ele e através dele. E Deus começa a dizer: filho do homem, vou enviá-lo. Não sei se você já ouviu esta palavra de Deus, mas ele está falando para alguém aqui nesta noite. Eu vou enviá-lo. Muitas vezes vão querer estar perto de você, entes queridos, amigos, e não poderão, porque o Senhor o enviará para levar a mensagem a muitos lugares. E não será possível participar de muitas programações familiares. Não será possível de participar de muitas reuniões da nossa congregação amada. Porque teremos que cumprir o ID. O ID. Eu vou enviá-lo. Enviá-lo a quem? Nesse contexto de Ezequiel, enviá-lo à nação de Israel. No nosso contexto, Deus manda te dizer: eu vou enviá-lo à nação brasileira. Outros, eu vou enviá-lo aos Estados Unidos. Pastor, mas pregar nos Estados Unidos? Sim. Estados Unidos vive uma crise de identidade. Quantos avivamentos aconteceram no passado e que hoje já não se vê e já não se ouve mais? Enviá-los aos países da Europa. E tem gente aqui que nunca nem pensou de sair de Barra do Garças, que quando estiver no voo para um país da Europa, vai se lembrar desse dia. Vou enviá-lo a um país da África. E ao ir, o que terei que fazer? Enviarei
aos israelitas, porque estas nações, ou esta nação, é rebelde. Nação rebelde, coração endurecido, de dura cerviz, quando se prega, vira o rosto, dá as costas, faz pouco caso. Vou enviá-lo a estas nações, porque preferem ouvir as teorias de Nietzsche, preferem ouvir as teorias de Karl Marx, preferem ouvir as teorias da evolução, preferem ouvir os arranjos familiares, mas eu vou enviá-los a esta nação rebelde. Vou enviá-los com esta missão, e quando pregarem, nem sempre vão querer ouvi-los. Mas não é o retorno da multidão que garante a mensagem. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: não é o retorno da multidão que garante a mensagem. Quem garante a mensagem é o próprio autor da mensagem. Quem garante a transformação é o próprio autor da mensagem. Quem garante o Espírito Santo é o próprio autor da mensagem. Quem garante o batismo com o Espírito Santo é o próprio autor da mensagem. Quem garante dons espirituais é o próprio autor da mensagem. Quem garante a esperança de que nós seremos arrebatados dessa terra é o próprio autor da mensagem. E o autor da mensagem tem nome, o nome dele se chama Jesus Cristo, Jesus Cristo de Nazaré. Quem pode levantar as suas duas mãos para glorificá-lo aqui nesta noite? Aleluias. Nação rebelde que se voltou contra mim. Até hoje eles e seus antepassados têm se voltado contra mim. Preguei esses dias para um moço, ele falou assim: meu pai detesta crente. E por que seu pai detesta crente? Porque meu avô detestava crente. E por que seu avô detestava crente? Porque meu bisavô correu atrás de crente. Ele não suporta crente e os seus antepassados todos não gostam de crente. São resistentes a crentes, resistentes ao Evangelho, resistentes à mensagem transformadora. Se tornaram opositores do Evangelho, críticos, inimigos, enquanto que Cristo sempre quis o bem de todos. Se você olhar as Escrituras, Atos dos Apóstolos, por exemplo, diz que Jesus passava por toda parte fazendo o bem. Odiado por fazer o bem. Odiado por estender a mão a quem caiu. Rejeitado por abraçar o aflito. Perseguido por expulsar demônios. E se você decidir obedecer essa voz de Deus e se parecer com Jesus Cristo, não espere um tratamento diferente daquele que Cristo recebeu. Cuidado, profeta. Se tu estiveres sendo muito paparicado por este mundo. Vigia, seja prudente, se acautele. Se este mundo estiver gostando demais de você, cuidado. Se esse mundo estiver te abraçando demais, fique atento.
Porque, dentre tantas coisas que Jesus Cristo nos chamou, Ele nos chamou de sal. E o mundo vive com uma ferida aberta, cheia de pus. E quando o sal bater ali, vai arder. Se não estiver ardendo, só servirá para ser pisado pelos homens. E a mensagem da qual você, profeta, deve levar a nação rebelde, não é outra. É de que um dia, um profeta, um sumo sacerdote, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, um dia, ele pisou nessa terra. Leve a mensagem do Cristo pré-encarnado. O Cristo pré-encarnado que as páginas do Antigo Testamento faz questão de revelar, que vai aparecendo nos detalhes dos livros de Gênesis, Levítico, Números e Deuteronômio. Cristo pré-encarnado que aparece nos livros de dos juízes. Cristo pré-encarnado que está presente nos livros históricos. Cristo pré-encarnado que é o auge, o foco dos profetas maiores e menores. Profeta, fale do Cristo pré-encarnado. Profeta, não se esqueça do Cristo encarnado. O Cristo encarnado é aquele que foi gerado assombrosamente no ventre materno de Maria. E que no tempo certo nasceu. Nasceu lá na cidadezinha de Belém, próximo da meia-noite. Noite escura que a humanidade vinha vivendo por causa do pecado. Mas quando o Cristo encarnado nasceu, Ele trouxe consigo a luz da esperança da salvação. Se você e eu temos esperança de sermos salvos, é porque um dia Jesus Cristo nasceu. Quantos aqui já permitiram que Cristo nascesse no seu coração? Levante assim as suas mãos e glorifica o nome do Senhor. Aleluias! Foi levado para o Egito, depois para Nazaré, para que se cumprisse as Escrituras, e a partir de então ser conhecido como Cristo Nazareno. Aos 12 anos, sabatinado por doutores, e vai respondendo cada pergunta com maestria. Os doutores esgotam o seu conhecimento. Tem que se assentar, porque quem está de pé é o adolescente Jesus, Filho de Deus, que entra em cada livro das Escrituras, passa pela tradição judaica, e os doutores se perguntam: quem é este menino que nos fala desta forma? Mal eles sabiam que estavam diante do Filho de Deus, o Salvador do mundo. Aleluias! Passa por sua juventude, e como homem feito começa o seu ministério poderoso da pregação e do ensino das Escrituras. Os milagres lhe acompanham, os sinais estão presentes, os prodígios são realizados. E isso tudo vai acontecendo para quê? Para que a nação de Israel
para que a nação brasileira, para que os Estados Unidos, países da Europa, a África, pudesse saber que tem alguém que faz questão de dizer: eu estou aqui, eu não deixei vocês, eu não os abandonei, por muitas vezes rejeitado, mas eu estou aqui, eu não desisto de te amar, eu não desisto, eu não abro mão de você, eu quero você, eu faço questão de você. Cada sinal, cada prodígio, cada maravilha, cada milagre era dizendo: estou aqui. Alguém é curado, eu estou aqui, maior do que as enfermidades. Uma tempestade é acalmada, eu estou aqui, maior do que as tempestades de sua vida. Uma legião de demônios é expulsa, ele dizendo: eu estou aqui, maior do que os demônios. E eu sou maior no céu, maior do que os anjos. Eu sou maior na terra, maior do que os homens. Quantos querem olhar para mim? Quantos querem se render a mim? Quantos querem se dedicar a mim? Quantos querem viver a partir de hoje por mim? Quantos podem levantar as duas mãos assim para adorar o nome do Senhor? Quem pode glorificar o nome dele aqui nesta noite? Quem pode tributar a ele toda a honra e toda a glória? Bendito seja o seu nome. Profeta fala do Cristo pré-encarnado, mas também fala do Cristo encarnado. Profeta, fale do Cristo crucificado. Foi preso no jardim do Getsêmani. Foi levado para ser caluniado, injuriado, difamado no Sinédrio. De repente, a Bíblia está se concretizando na sua vida, quando ela diz que ele seria levado ao matadouro sem abrir a boca. E quando eu vejo Jesus Cristo sendo levado para a crucificação, humildemente, silenciosamente, eu vejo isso como um confronto para a nossa espiritualidade. Porque muitas vezes, por muito pouco, nós nos exasperamos e nós apontamos o dedo e queremos respeito para nós e para nossa família e queremos ir na justiça e reivindicamos os nossos direitos, enquanto que o Senhor do universo, que fez tudo com o poder da sua palavra, está indo para o matadouro sem abrir a boca. Sai do Sinédrio, vai para o pretório romano, é recebido por Pilatos. De cara, Pilatos entende que ele era justo. Sua mulher sabiamente diz: não se envolva com esse justo. Mas a figura política acaba cedendo à pressão da multidão. Vamos liberá-lo? Não. A multidão pede, queremos a morte dele. Vou encaminhá-lo para Herodes, responsável pela Galileia, pois ele é galileu. Manda para Herodes. Herodes pede um milagre, e Jesus não tem obrigação nenhuma de fazer milagres. Ele faz quando ele quer.
E quando Herodes pede o milagre, Jesus não dá o milagre. Herodes devolve para Pilatos. Se não faz milagre, este Cristo não me serve. Pilatos decide, vamos usar a ocasião que estamos vivendo e liberá-lo, mas a multidão capitaneada pelos líderes religiosos pediu a sua morte. Vamos açoitá-lo. E a multidão concorda, porque eles querem ver o Cristo sofrendo. E começa as chicotadas, e começa as pauladas, e começa as bofetadas, e se via as cusparadas, e cada chicotada, aonde esse chicote tinha pedaços de ossos nas pontas, ia rasgando a sua carne. O sangue esborrifa. E aquele solo do pretório romano é banhado com o mais precioso sangue. Quando termina aquele show de horrores, a título de escárnios, Jesus é envolto em um manto vermelho, recebe uma coroa de espinhos e é apresentado para a multidão. Eis aí o vosso rei. E a multidão diz: não, nosso rei é César, o imperador romano. E Cristo, esse crucifica. Recebe pena capital. Agora ele tem que andar nas ruas estreitas de Jerusalém, debaixo de um lenho maldito que ia esfolando os seus ombros. Cada passo, cada metro que ele vai conquistando com o seu esforço, com a sua dedicação e com o seu amor, o leva para o alto do Gólgota. E ali ele é crucificado. Erguido entre o céu e a terra. A terra lhe expulsa. O céu, por causa do nosso pecado, lhe rejeita. E se confirma o que o profeta havia dito, que ele seria o mais rejeitado dentre os homens. Rejeitado por parentes, rejeitado por discípulos, rejeitado por religiosos. Hoje em dia alguém deixa de cumprimentar a gente já fica todo tristezinho. Rejeitado por autoridades. Sentindo dores, derramando sangue, sofrendo cãibras. O próprio Deus lhe rejeita. E ele ora: Deus meu, por que me desamparaste? E até um tempo desse, eu não entendia por que Deus deixou o seu Filho amado sozinho naquela cruz. Em oração, eu questionei a Deus. Quem sou eu, né?
Quem sou eu para questionar a Deus? Mas eu questionei e peço perdão. Porque eu dizia assim: se tu amavas o teu filho, por que o Senhor deixou ele sozinho naquela cruz? Se fala da vergonha da cruz. Por quê? Porque ele foi crucificado nu. Ainda hoje estar nu é vergonhoso para muita gente. Imagina naquela época, Jesus no alto de uma cruz, nu, diante de sua mãe Maria, diante das autoridades romanas, diante dos religiosos escarnecedores. Jesus diz que se ele quisesse, o Senhor enviaria 12 legiões de anjos. Um anjo seria o suficiente para destruir o Império Romano inteiro. Mas ele está só. Por quê? E o Senhor do universo não precisava me responder. Mas por graça ele respondeu. Sabe por que eu deixei meu filho sozinho naquela cruz? Para não deixar você. Sabe por que eu virei as costas para o meu filho? Para não virar as costas para você. Sabe por que hoje nós estamos aqui caminhando para encontrar com o Senhor nos ares? Porque Jesus ficou no alto daquela cruz até o fim. Quem está sentindo a presença dele, levanta assim a sua mão. Quem está entendendo esta palavra, levanta assim a sua mão e glorifica o nome do Senhor. Sabe por que nós hoje temos condições de levantar as mãos e adorar? Porque Jesus conquistou isso na cruz do Calvário. E se você não sabe o porquê que ele fez isso, eu te digo, ele foi para lá para pagar uma conta que não era dele, era nossa. Porque o pecado nos leva a contrair uma dívida. E não tem ninguém em condições, por mais rico que seja, de pagar a conta causada pelo pecado. Só tem ele que tem o poder de pagar. Pastor, e o que eu tenho que fazer? Eu sou acostumado em tudo nessa vida pagar para ter alguma coisa. Isso que Cristo fez por mim deve ser muito caro. O que eu tenho que fazer? Para eu construir uma casa, eu tenho que pagar. Para eu pregar uma declaração no cartório, eu tenho que pagar. Para eu andar com meu carro na rua, eu tenho que pagar. Para eu ter energia na minha casa, eu tenho que pagar. Para eu ter água na tubulação da minha casa, eu preciso pagar. Se eu quiser colocar uma energia solar na minha casa, eu tenho que pagar. Para me alimentar,
preciso pagar. E o bem mais precioso que Jesus me deu, que é a salvação, eu não tenho que fazer nada. Quanto é que eu tenho que pagar? Diga. Fala para mim. Eu vou juntar tudo que eu já construí até agora e quero pagar. E Jesus vem e fala, não precisa pagar. É de graça. O que você precisa é crer. O que você precisa é crer. Você crê no que eu fiz na cruz do Calvário, então receba de graça. Você crê no que eu fiz na cruz do Calvário, então receba de graça. Quantos nesta noite acreditam? Quantos acreditam? Se você acredita, receba o bem mais precioso que Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário, de graça. Profeta, fala do Cristo pré-encarnado, encarnado, crucificado, mas também fala do Cristo ressurreto. Ele deu a sua vida na cruz do Calvário, foi tirado por José de Arimateia, colocado no túmulo novo, cavado na rocha, e ali ficou o resto da sexta-feira, o sábado inteiro, mas na manhã do terceiro dia, Maria Madalena chega lá pensando em ver o Cristo morto. Quando ela chega, a pedra está removida. Ela entra no túmulo, não vê o corpo de Jesus, sai dali desesperada. E está ali num choro profundo. Se aproxima um homem que ela julga ser o jardineiro. Moço, se foi o Senhor que tirou ele daqui, me fala onde você colocou. E o Cristo ressurreto diz para ela, Maria. E ela, Rabone, mestre. Você está procurando o Cristo morto. Mas eu sou o Cristo ressurreto. Porque conforme as Escrituras, Ele ressuscitou. Você serve um Deus vivo. É verdade, Ele morreu, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Família, você serve um Deus vivo. Pai de família, você serve um Deus vivo. Empresário, você serve um Deus vivo. Autônomo, você serve um Deus vivo. Igreja, você serve um Deus vivo. Levante a sua cabeça, alegre o seu semblante e ande triunfantemente por onde quer que você passar, porque nós servimos um Deus vivo. Fale do Cristo pré-encarnado, encarnado, crucificado, ressurreto, mas também fale, profeta, do Cristo glorificado. E quem mais bem nos fala sobre o Cristo glorificado é João, aquele que foi preso na ilha vulcânica do mar Egeu por nome de Patmos. O anjo pega na mão de João e o leva a um alto monte e diz, veja. E ele viu o Cristo glorificado. O Cristo glorificado, totalmente diferente do Cristo surrado. Cristo glorificado, totalmente diferente do Cristo caluniado, difamado, injuriado. O Cristo glorificado, totalmente diferente do Cristo cuspido, esbofeteado.
pregado na cruz. O Cristo glorificado totalmente diferente do Cristo ensanguentado, rejeitado. O Cristo glorificado é diferente daquele que as pessoas passavam perto dele na cruz e viravam o rosto. Cristo glorificado é diferente daquele que as pessoas passavam perto dele na cruz e não sentiu dó, não sentiu pena, não sentiu comiseração. O Cristo glorificado agora tem os seus olhos como chama de fogo, tem os seus cabelos alvos como a lã, tem os seus pés como de bronze polido, tem a sua voz como voz de muitas águas. Não sei se você já esteve em Foz do Iguaçu em época de cheia. O barulho é ensurdecedor. Até para conversar é difícil. Mas eu quero te dizer que a voz do Cristo glorificado é tão potente que o barulho das cataratas do Foz do Iguaçu na época de cheia é fichinha para a voz poderosa do nosso Deus. O Cristo glorificado sustenta a igreja com as suas mãos. Sabe por quê? O meu templo não foi fechado? Porque eu tenho sustentado. Sabe por que a sua família não foi destruída? Porque Ele tem sustentado. Sabe por que seus filhos não se perderam? Porque Ele tem sustentado. Sabe por que o seu empreendimento não fechou? Porque Ele tem sustentado. Sabe por que o seu casamento não acabou? Porque Ele tem sustentado. Só quem se sente sustentado por Ele, levanta assim a sua mão e glorifica o nome do Senhor, porque é Ele quem cuida de você, é Ele quem te sustenta, é Ele quem abre a porta, é Ele que levanta o cliente, é Ele que abre o empreendimento, é Ele quem te usa, é Ele quem te dá sabedoria, é Ele quem te dá capacidade, é Ele, o Cristo glorificado. O Cristo glorificado, que é a mensagem que cada profeta precisa levar. E eu finalizo com um apelo. Alguém no nosso meio nesta noite que quer voltar a sentir a alegria da salvação? Se tem, dai-nos a oportunidade de orar por você. Se renda a Cristo hoje.